Pelas redes sociais, o senador Marcos Duval publicou um alerta sobre possíveis ações vindas do Supremo Tribunal Federal ou outra corte superior para retirar seu mandato e prendê-lo. Em um breve vídeo, o senador avisou que as denúncias que vem publicando em suas redes já foram todas enviadas a órgãos no exterior. Ao divulgar o vídeo, o senador disse: "Tem chegado até mim informações de que ministros estão trabalhando para me destruir. Compartilhem essa denúncia. Você acredita que algo de fato possa acontecer contra o senador Marcos Duval? Se algo acontecer, o importante é saber que estou seguindo a Constituição e denunciando usando as minhas prerrogativas como senador." Artigo 53. Eles vão tentar que eu perca o meu mandato para me prender. Já começo a pensar na possibilidade de ser obrigado a tentar a reeleição para continuar com as prerrogativas e seguir na luta. Em outra publicação, o senador publicou trecho do famoso voto do ministro Alexandre de Moraes na ação direta de inconstitucionalidade 4451, ironizando a brutal mudança de posição do ministro, que no passado já defendeu a Constituição e a liberdade de expressão. Marcos Duval disse: "Vocês sabiam que o ministro Alexandre de Moraes já defendeu a liberdade de expressão? Uma pessoa que discursa dentro do plenário do STF através da TV Justiça, sendo ouvida por todo o Brasil. Como é que pode mudar radicalmente de pensamento? É a tal da mosca azul. Quando pica, o poder sobe a cabeça. A arrogância, a prepotência, o ódio e a vingança passam a ser suas diretrizes. Peço ajuda aos psiquiatras para dizer em qual ele se encaixa. 1. Hipócrita, uma pessoa que finge ter crenças ou princípios que não possui realmente. 2. Incoerente, alguém cujas ações não correspondem às suas palavras ou crenças anteriores. 3. Volúvel, alguém que muda frequentemente de opinião ou comportamento. 4. Traidor, alguém que abandona ou trai uma causa, princípio ou grupo que anteriormente defendia. Será que ele precisa de um psiquiatra? Na sua opinião, como se chama a pessoa que defende uma causa e depois de alguns anos é totalmente contrária a ela?" O senador também pediu orações ao comunicar seu divórcio. Ele disse: "Prezados seguidores, eu preciso compartilhar com vocês sobre o meu casamento. Infelizmente, a minha esposa não estava aguentando a pressão que recebíamos e que ainda recebo por estar denunciando e abalando o sistema. Ela me pedia frequentemente para parar de denunciar, mas eu dizia que não iria parar enquanto não houvesse justiça. Semana passada nós nos divorciamos, mas sigo em frente na missão que Deus me deu e colocou no Senado. Foi só minha mãe se curar do câncer que aconteceu mais esta comigo. O mundo espiritual está massacrando a mim e ao meu lar. Quem puder, ore por mim. Jamais irei recuar dessa missão." Marcos Duval também compartilhou trechos de um discurso do ministro Alexandre de Moraes em encontro da LIDE, em que o ministro dizia que o país precisa de mais segurança jurídica e propunha uma mudança de mentalidade com uma menor atuação das cortes superiores. O senador comentou: "Seguidores e eleitores, olhem só. Esse vídeo mostra Alexandre de Moraes se contradizendo e indo contra o que ele próprio tem feito nos casos dos inquéritos inconstitucionais. Alexandre de Moraes discursou durante 20 minutos em um evento da LIDE organizado pelo João Dória. Fiz um corte no vídeo no momento em que ele diz que o problema da insegurança jurídica no Brasil é a iniciativa privada, que, segundo ele, recorre demais à justiça, e o próprio Poder Judiciário, que não respeita suas próprias decisões. Porém, o próprio STF já decidiu que ordens ilegais não devem ser cumpridas, mesmo que venham de autoridades judiciais. Vejam, no julgamento do habeas corpus 73454, de relatoria do ministro Maurício Correia, foi dito que ninguém é obrigado a cumprir ordem ilegal ou a ela se submeter, ainda que emanada de autoridade judicial. Mas é dever de cidadania opor-se à ordem ilegal.
Essa decisão deve vincular todas as demais decisões, pois é uma decisão vinculante. Neste discurso, em um claro ato falho, o próprio ministro Alexandre de Moraes disse que o Poder Judiciário não está fazendo isso, obedecendo decisões vinculantes. Ora, ele é o maior violador dessa decisão. Alguém tem dúvida? Portanto, quando o STF toma decisões em controle concentrado de constitucionalidade, essas decisões valem para todos e devem ser seguidas por todos os órgãos do Poder Judiciário e pela administração pública. Isso inclui decisões como as ações diretas de inconstitucionalidade e as ações declaratórias de constitucionalidade. Vou reescrever a parte que deixa claras as violações cometidas pelo ministro e por todos os funcionários públicos, destacando aqui a própria Polícia Federal, que estão executando as decisões ilegais do ministro. Ordens ilegais não devem ser cumpridas, mesmo que venham de autoridades judiciais. Há mais de 5 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz, em segredo de justiça, inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, prisões em massa, confiscos, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro. Há mais de 5 anos, o Senado Federal brasileiro assiste a tudo isso e se omite. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. A renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses do trabalho de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Olá, brasileiros. Tenho uma informação importante e urgente para compartilhar com vocês. Uma fonte minha de dentro do STF revelou que o ministro Alexandre de Moraes está planejando um ataque contra mim nos próximos dias, devido a tudo que eu tenho revelado para o Brasil e para o mundo. Todas as denúncias que tenho feito nas minhas redes sociais já foram entregues à OEA. E assim que Trump for eleito, ele prometeu trabalhar incansavelmente para ver o ministro Alexandre de Moraes na cadeia. Então aviso aqui ao ministro e ao policial federal que está sempre fiscalizando minhas redes sociais. Todas essas violações dos direitos humanos e abusos de autoridade já estão espalhadas pelo mundo. Não adianta mais fazer absolutamente nada contra mim. Aos brasileiros eu peço muita oração, por mim e por minha família, pedindo proteção contra todo esse mal. E que continuem me dando garra e sede por justiça. Juntos vamos vencer essa luta pela verdade e pela justiça. Obrigado. Quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, fique em casa. Não seja candidato, não se ofereça ao público, não se ofereça para
exercer cargos políticos. Essa é uma regra que existe desde que o mundo é mundo. Querer evitar isso por meio de uma ilegítima intervenção estatal na liberdade de expressão é absolutamente inconstitucional. Bem, então, em resumo, porque meu tempo já se encerrou, o primeiro ponto para garantir maior segurança jurídica, maior celeridade, é exatamente uma mudança de mentalidade. Enquanto nós não tivermos uma mudança de mentalidade da iniciativa privada, do próprio Poder Judiciário, que desrespeita decisões vinculantes do próprio Poder Judiciário, enquanto nós não tivermos esse acertamento entre nós, ou nós alteramos a legislação, sucumbência maior, multas por litigância, como outros países têm, uma dificuldade maior de acessar os tribunais superiores, ou nós vamos ficar patinando. Então, esse é um primeiro ponto. Eles foram me passando informações quando eu soube que o ministro, para manter o rapaz preso, ele se embasou num documento que apareceu semanas depois de que ele foi preso. Até então não tinha. O I-99 é um documento que você preenche. Você já foi, não sei o que lá mais? Sim. Você tem não sei quantos dinheiro para entrar nos Estados Unidos? Não. Aí você preenche o formulário, você bota a data e assina. Aí na hora você chega com o seu passaporte, o policial da imigração tira isso dentro do passaporte, lê, confirma, passa o passaporte e tal. Aí carimba, pum, a data de retorno, o máximo da data de retorno, nesse I-92. Então é um documento que, se você estiver passeando pelos Estados Unidos e pedirem, e você não tiver, é como se você estivesse ilegal lá. Então você tem que estar andando junto com o passaporte, com o papelzinho que dá do I-92. Bom, tinha a entrada dele, isso surgiu de repente, em Nova York, semanas depois, porque o governo já tinha dito, ó, não está constando nada aqui, nenhuma entrada dessa pessoa. Nenhuma entrada dessa pessoa, não esteve aqui em dezembro. De repente, vai que semana seguinte aparece no sistema de Nova York o I-92 com uma entrada dele, com o nome dele errado, com o passaporte dele que tinha sido roubado há anos atrás, que ele já tinha feito boletim de ocorrência, mas não tinha no sistema a saída dele. Mas como assim não tinha saída dele, se ele está preso no Brasil? Ou seja, ele entrou num portal do tempo e saiu lá na cela onde ele está agora, só se for. Então são coisas tão bizarras que assim, eu falo assim, pelo amor de Deus, mundo, vamos embora aqui nos ajudar, porque o sistema aqui é que comanda. Então, ao descobrir isso, eu provoquei o Pentágono, por conta do trabalho que eu faço lá, tá? Através da minha função aqui, eu tenho ido fazer alguns trabalhos com eles lá. Então eu liguei e falei, olha, tá tendo uma coisa suspeita, porque teve uma entrada, tá, do Felipe Martins, um brasileiro, que tá assim, sabe? E apareceu o documento de entrada semanas depois de que ele já começou a responder lá no Brasil, foi preso e tal, e nós estamos achando muito estranho, porque o Alexandre, o ministro Alexandre de Moraes, está usando esse documento como uma justificativa para a prisão dele. O documento é falso e não tem documento de saída. Ou seja, tecnicamente, era para ele então estar indo nos Estados Unidos, né? E aí, como a Segurança Nacional verificou exatamente isso, imediatamente eles verificaram que há falsificação de documento. Então, para eles que depois do atentado terrorista, isso está deixando o americano assim, mas com uma fúria
enorme, porque poderia ser uma brecha para um terrorista entrar nos Estados Unidos. Então eles estão querendo caçar a cabeça de quem quer que fez isso. E foi o nosso brasileirão aqui, Alexandre de Moraes, junto com um funcionário público americano. Gente, a arrogância, a prepotência vai vindo. Aí você vai sentindo que você está se empoderando, que ninguém consegue te parar, que você está, né, amedrontando todo mundo. Bota quem discutiu com você no aeroporto preso, faz busca e apreensão na casa da pessoa. Vai se excedendo assim no poder, sabe? Vai se lambuzando com o poder. Que aí tem hora que tropeça. Aí quando cair, tá fudido. Porque a esperança aumentou, não é porque o Brasil, a gente conseguiu provar um monte de coisa e o Brasil... Não. Eu tava desanimado porque o Brasil ia chegar no sistema. O sistema ia decidir se ele era culpado ou não. Então não ia dar em nada. E aí quando nós descobrimos lá atrás, ano passado, que a OEA tem uma corte internacional, o Brasil é signatário, não penaliza o Brasil, penaliza a pessoa individualmente. Aí eu fui para lá e escutei isso deles lá de dentro. Não, a gente penaliza a pessoa. Aí eu mostrei o que aconteceu no dia 8, fotos e tal. Aí ele falou, senador, só com esse print aqui, dessa imagem que você gravou, de todo mundo junto, isso daqui configura um crime contra a humanidade gravíssimo. Gravíssimo. Então só com essa foto aqui já é suficiente para prendê-lo. Tem mais o seu caso que também já é suficiente para prendê-lo. Aí eu cheguei agora esse ano com o negócio do Felipe Martins.